Aleluia, Jesus. Vamos orar, então. Baixe sua cabeça. Feche seus olhos. Aleluia, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom, porque as suas misericórdias se renovam a cada dia sobre as nossas vidas, porque o Senhor nos escolheu para uma obra que ninguém imaginava, muito menos nós, mas o Senhor tem nos escolhido para estarmos diante do Senhor. E nós te agradecemos por esse privilégio, porque no Senhor Jesus nós temos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Nós somos chamados filhos de Deus por causa da pessoa de Cristo, e a sua obra é maravilhosa. Quem somos nós? A pergunta certa é quem é o Senhor? Porque foi o Senhor quem fez nas nossas vidas, então não somos nós, é o Senhor operando através de nós, e nós te agradecemos por isso. Obrigada, Jesus, pelo privilégio de termos essa palavra aberta diante de nós. Espírito Santo de Deus, o Senhor que conhece todas as coisas, que perscruta até as profundezas do próprio Deus, que o Senhor se revele a nós um pouco mais nessa noite, através da ministração dessa palavra, que eu seja um simples vaso diante do Senhor, e que a sua palavra possa transbordar com essa unção fresca que o Senhor tem trazido, Pai, que o Senhor tem revelado que seria assim essa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu estava ouvindo uma ministração da Catherine Kuhlman. Ela é uma grande avivalista, não está mais viva, mas você encontra muita coisa inútil no YouTube, mas você encontra muita coisa útil no YouTube. E ela estava falando sobre o Espírito Santo, e ela estava falando das coisas que ela tinha dentro de si. E ela dizia assim que o Senhor não precisa de um vaso de prata, o Senhor não precisa de um vaso de ouro, o que o Senhor precisa é de um vaso submisso, obediente à voz dele. E que nós sejamos assim, amém, amados? Vasos obedientes ao Senhor, simples vasos, para que ele possa encher e fazer a vontade dele. Nós vamos abrir então em Romanos 12, verso 1 e verso 2. Nunca, jamais pregado em nenhum outro momento, você nunca ouviu falar, ai, queria uma água aqui, tem um copo vazio. Esses textos muito conhecidos são perigosos, assim, mas eu já me animei porque a pastora Cleusa falou que o Senhor tinha uma unção fresca, então a palavra se renova e eu dou graças a Deus por isso. Quando a pastora estava fazendo oração, tem uma passagem de Gideão que eles vão lutar contra os midianitas e Deus fala, peguem vasos de barro, coloquem tochas de fogo dentro dos vasos, toquem trombetas. Eu não lembro todos os detalhes, mas eles têm vitória. Mas antes, enquanto você orava, Deus mostrava isso. Vários vasos de barro e tochas de fogo sendo colocadas dentro desses vasos de barro. Eu não sei o que você vai falar, mas você mostrava isso. Glória a Deus. Vamos lá, então. A gente vai entender também juntos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Minha cola está lá. Enquanto isso, nós vamos ministrando aqui. Então, o apóstolo Paulo, só para você ter uma ideia, ele está falando com a igreja, lá em Romanos, deixa marcado aí no 12, no Romanos capítulo 1, verso 7, ele está falando assim, a todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para ser de santo, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, essa palavra é uma palavra para os crentes, é uma palavra para os chamados de Deus, é para aqueles que estão escolhidos e que estavam em Roma, mas é para você que está aqui na Domingos de Moraes, 1311, quase 8 horas da noite. É uma palavra para você, porque essa palavra é viva e o Senhor quer falar conosco. Quando eu estava orando por esse culto, eu falei, Senhor, fala conosco nessa noite, mas eu tenho que reconhecer que eu preciso. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Então tem que ser aquela ministração que corta aqui, corta aí. Não é? Não, capa dura.
em cima da mesa. Aleluia. Vamos sem cola. Obrigada, José. Então, que o Senhor fale conosco nessa noite, pela renovação da nossa mente. Então, ele está falando ao apóstolo Paulo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. E aí, agora vamos tudo de memória e umas anotações aqui, né? Lindão. Espírito Santo, conta com o Senhor. Amém. Não vos conformeis com este século. E eu estava vendo umas Bíblias, aliás, tem uma biblioteca boa aqui na igreja, viu? Se você precisar consultar, para dar uma estudada, é bem bacana tal. Devolve, mas pode usar. Mas lá estava explicando desse conformeis, que é o que a gente está cansado de saber, que é o tomar a forma. Então, imagina se você vai pôr vocês todos cozinheiros, vai pôr uma massa de bolo crua numa forma, em forma de coração. O bolo vai ter que formato? Obrigada. A participação é muito importante para nós. Se a forma for quadrada, como vai ser o bolo? É isso mesmo. Então, ele fala, não pega essa forma. Não fique com esse mesmo formato que o mundo. Agora, olha só. Tem muitas maneiras da gente ter formatos que não são o do Senhor. Ou a gente pode sofrer muito mais influência. Se estiver alto, pode abaixar um pouco. Às vezes eu dou uma gritadinha, né? Mas eu falo alto, Thiago, não tem jeito. Não se empolgue, porque eu vou falar alto. Então, o apóstolo está falando sobre não nos conformarmos, mas muitas vezes a gente pega a influência do mundo e a gente pode ter o formato. Lembra que essa palavra ela está sendo escrita para a igreja. Ele está falando assim, olha, você que é chamado de Deus, você que foi escolhido, eleito de Deus, você não tome essa forma. Então, quer dizer que você está sujeito a tomar esse formato, seja ele qual for. E o ponto é que a gente é mais influenciável do que a gente pensa. Quantos aqui pegam sotaque fácil? E se eu ficar uma semana em Votorantim, eu arrasto mais o R que eles. Tipo, muito mais. Quem aqui... vou fazer a pergunta inversa. Quem não tem Facebook? 4. Que eu estou levantando a mão só para ver se exemplificar. Eu tenho. Quem não tem Instagram? Que faz né? Tem muitas maneiras de nós sermos influenciados. Não é pecado ter Facebook. O pastor de crente não gosta muito de Face, na verdade, né? Ele já falou que não gosta. Mas não é pecado ter. É só você fazer bom uso. Existem muitas formas. A gente que é jovem, eu vou falar assim, a gente que é jovem, a gente não quer ser o diferentão. Então a gente recebe influências do mundo. E a gente precisa saber o que fazer com essas influências. Por exemplo, corte de cabelo. Ou calça. Aí começa as calças rasgadas no joelho e vai subindo, né? De repente tá aqui o rasgo. E tantas outras coisas. São influências do mundo que a gente não pode absorver para nós. Não pegue essa forma. É óbvio que se você tem uma ferramenta como a internet hoje, o apóstolo Paulo não tinha. Ia facilitar bem a vida dele, inclusive, se ele tivesse. Mas nós temos, e nós podemos fazer um bom uso dela. O que eu não posso é me colocar na mesma forma. Imagina que se o diabo criou alguma coisa, ou se alguma coisa está no mundo para exaltar o diabo, de repente você pode pegar uma ferramenta que tanta gente faz tanta porcaria, tem tanto vídeo, lixão na internet, tanta coisa. Você pega uma ferramenta de destruição e usa para a glória de Deus. Já viu casamento acabar em Facebook? Já viu casamento acabar em WhatsApp? Já viu gente ser prejudicada em rede social? Ah, sim. Não se botar na mesma forma é usar aquilo que pode ser destruição para a glória de Deus. E nós somos esses chamados. Não se coloque na forma. Bom, a gente precisa entender que a gente é mais influenciável. Deixa eu corrigir a casa. Nós estamos mais sujeitos a influências do que a gente imagina. E quando a gente entende
não é esse defeito, essa dificuldade que nós temos, é muito mais fácil da gente encarar de frente, usar as armas espirituais para ir contra elas e vencer. Porque enquanto você se acha, eu sou fortão, eu sou diferentão, li todos os livros da Bíblia, todos em um mês, e sei tudo, e aí quando vê menos, espera, essa arrogância toda te faz tropeçar. Quando você conhece a sua dificuldade, é muito mais fácil de encarar de frente. Você sabe, opa, aqui eu não posso. Vamos falar de dieta. Se você... Eu não sou fã de chocolate. Não sou fã de chocolate. Quem é fã de chocolate? Muito fã. Se você é fã de chocolate e você está numa dieta, você vai ter chocolate na sua casa? Sério? Mas você está de dieta e está no chocolate? Tá, você está acabando com a minha pregação, mas tudo bem. Tô brincando. Ok. Vamos supor que você está numa dieta e você não é essa pessoa que tem o chocolate e consegue não comer. O que é mais fácil, Vivi? Você dizer não para um chocolate que está na tua frente ou dizer não para um chocolate que não está na tua frente? Obrigada por me ajudar. Isso. Porque se você está na tua frente é muito mais difícil. Se você nem tem ele perto de você, você não vai lutar tanto assim para dizer não, ele não está lá. Você vai ter que se conformar à realidade da vida. Aquilo que está acessível a você é muito mais fácil de você influenciar. A dificuldade dela não é a minha. Agora coloca uma coxinha. Coloca uma batata frita. E aí eu vou parar de me expor, porque você não merece ficar ouvindo tanta coisa sobre comida, né? Não. Porque segunda-feira nós vamos voltar à batalha, companheiro. Então, nós somos muito mais influenciáveis do que a gente pensa. E quando a gente enxerga isso de um ponto de vista, não, isso aqui é uma dificuldade para mim, eu tenho que encarar dessa forma e fugir dessas coisas. Música do mundo pode ser uma dificuldade para você. Quando eu morava em Itaquera, que eu pegava muita lotação para ir no trabalho e tal, cara, era anos, sei lá, 90, 2000. A pessoa é velhinha já, né? Aí era aquela época dos pagodes. Quem tem acima de 30 anos lembra dos pagodes? Você não sabe? Gente, eu já era crente. Eu sabia todos de cor. Todos. A Stephanie nem era nascida ainda nessa época. Mentira, era assim, mas era um pouco pequena. Eu sabia todos de cor. Mas não é porque eu ficava decorando, mas de repente a cabecinha já estava lá. Pastora Silvia, pecadora, por favor. Ora por mim. Nós somos mais influenciáveis do que a gente pensa. De repente, música, tem gente que consegue trabalhar com música. Eu não consigo, porque eu vou ouvindo a música. Para você, de repente, é tranquilo. Até prefiro trabalhar com música. Você sabe qual é a sua dificuldade. O ponto de... Eu estou falando muitas coisas. O ponto é, você precisa saber aquilo que é a sua dificuldade e não se colocar em situações em que você vai tomar o formato do mundo. Tem gente que é muito bravinho, irmão. Tem gente que é muito irritadinho. Primeiro ora aí para Jesus aumentar o pavio, porque pavio curto não tá bom. Mas fora isso, não se... Obrigada. Estou suando. Aleluia, muito suor pela palavra de Deus. Quem vê pensa, né? Perdi totalmente o que eu ia falar. Precisa alongar o pavio. Mas não se coloque em situações que você sabe que vai se irritar. Se você é irritadíssimo, está vendo uma coisa que te dá uma voltinha. Pai que vai corrigir filhos, né? É culto de jovens, não tem tantos pais assim. Não vai corrigir seu filho no auge do seu ódio e ira contra a criança, porque criança tem um talento natural para irar pai e mãe. Respira e volta e disciplina, tem que corrigir. Esse tipo de coisa. Não se coloque na mesma forma. Não se coloque em situações que vão te fazer tropeçar. Não existe... Nós estamos sujeitos a algumas coisas. Não mergulhe nelas. Não tome a forma delas. Não ande igual ao mundo. E eu estava escrevendo aqui que existem algumas diferenças previstas entre nós e este século. Porque o verso 2 está falando assim, e não vos conformeis com este século. Eu acho que algumas versões falam mundo. E a tradução melhor para essa palavra... vou arrasar agora, hein, Ed? Anota aí no seu celular que eu vou arrasar agora. No original do grego, chama aeon. Estou te falando, é verdade isso. Eu estudei. Você já sabia, né? Ele tá com grego no celular. Vou tacar assim. No original, tem algum significado. Vou ter que aumentar minha
lembrança aqui do que eu li, mas um deles, esta geração, aqui, todos os intelectuais estão aprovando o que eu estou falando. Essa geração, essa época, não vos conformeis com esta época, com essa era, com esse momento. E é muito curioso, porque o mundo está tudo louco. E ao invés de a gente seguir o padrão estabelecido pela palavra de Deus, que não tem erro, muitas vezes a gente é levado pelo jeito deles pensarem, e quando a gente vê, a gente está pensando igual. Ou o nosso modo de raciocinar as coisas está ficando igual. Vou te dar um exemplo clássico, bem simples. Estávamos estudando aqui os princípios elementares, o Fábio está ensinando a turma do Mackenzie, eu estou refazendo para poder ensinar um dia mesmo. E aí, ele estava falando, o princípio era fé, e ele estava explicando a fé e tudo mais. E aí eu entrei na aula e falei, então, porque a fé está relacionada à obediência. Nem sempre você vai entender tudo que Deus está te pedindo, mas obedeça ao Senhor e isso vai te gerar fruto, aquela coisa. A pessoa já perguntou assim para o Fábio, então a fé é irracional? Mas eu não disse isso. E também a fé não é irracional. Eu só disse que nem tudo a gente vai entender. Mas a fé ela é uma convicção, ela é uma certeza de coisas que de repente você não está enxergando. Mas você sabe porque sabe. É a tua fé. Então ela está pautada em algo, não é irracional. E ele já entendeu outra coisa. A gente tem uma maneira intelectual, às vezes, de enxergar alguma coisa, ou uma maneira de eu tenho que pegar e palpar, eu tenho que ver fatos. Eu não estou falando contra você estudar a palavra de Deus, pelo amor de Deus. Você precisa estudar, você precisa entender. Mas eu estou falando desse jeito racional, de muitas vezes querer entender aqui. E quando ele fala, ele vai falar de experimentar a boa vontade, boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Essa experiência é o experimentar com conhecimento, mas é o experimentar na sua vivência. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então não se coloque nesta forma, mas passe pela reforma. Não se coloque nesse formato do mundo, mas passe por uma reforma da sua mente. E esse mente, também estava lendo, não é só a mente do seu raciocínio ser totalmente reformado, mas a sua mente, o seu coração, o intelecto, todo o seu ser, passar por essa transformação, para que você possa experimentar. Aí sim, experimentar. No sentido de que não é só esse conhecimento intelectual, ele não é, pena que eu não estou aqui, porque eu não tenho tanta coisa sobre isso. Ele não é esse conhecimento, eu só vou conhecer de ouvir falar, eu conheci de ler. Esse experimentar é de tocar, esse experimentar é de tornar real, esse experimentar é de vivenciar. Não, eu sei do que eu estou falando e não é porque eu estou lendo, eu sei do que eu estou falando porque eu vivi e é real e funcionou para mim e funciona para você também. Para experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E deixa eu falar um pouquinho sobre vontade de Deus. Às vezes a gente fala sobre vontade de Deus pensando em alguma situação pontual. Ah, aconteceu tal coisa na minha vida, mas foi vontade de Deus. E a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E a gente entra numa resignação de algumas coisas, e é claro que todas as coisas cooperam para o nosso bem, e é claro que em tudo eu dou graças ao Senhor, isso é agradável a Deus. Mas muitas vezes a gente fala, essa foi a vontade de Deus. A palavra fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, então a gente pega esse texto muitas vezes e aplica uma situação pontual na nossa vida. E quando ele fala de experimentar a vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável, a gente tem que dar um zoom aqui e olhar a nossa vida. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida, para a tua história, para todo o teu momento. Não só para esse momento. O Senhor quer que nós passemos por essa renovação de mente, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida, em todas as áreas dela, nos dar experiências em todas as áreas,
para que a gente saiba qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é inteira para a tua vida. O Senhor tem muitos propósitos para nós. E esses propósitos são bons, são agradáveis e são perfeitos. E quando fala de boa, eu fui pegar algumas coisas no dicionário, bom é aquilo que é excelente. A gente diminuiu um pouco do conceito do bom. O bom é bom só é bom. Melhor é o ótimo. Parece prova de escola que tem as notas. Bom é razoável. Bom é excelente. A boa vontade de Deus. Né? Quando fala lá em Gênesis, e viu Deus que era bom, e era muito bom que ele fez. A boa vontade de Deus. A agradável vontade de Deus. Traz prazer. O Senhor quer nos fazer felizes. Aliás, nós já somos felizes, amém, irmãos? Essa é a nossa realidade. Nem sempre a gente está contente com tudo que está acontecendo, mas é a agradável vontade de Deus. Ele quer colocar sobre nós. E a perfeita vontade de Deus. A perfeição é aquilo que não dá para ser melhor. Aquilo que já está no limite, já é o máximo que pode ser. Daqui não passa porque já está perfeito. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus para a nossa vida, ela é perfeita. Não dá para ser melhor. Olha que lindo, quer dizer que tudo que o Senhor planeja para você, as promessas do Senhor, eu vou falar agora um pouco, falando de promessas bíblicas. Aquilo que o Senhor planejou para você é perfeito, não dá para ser melhor, porque ele é perfeito por si só. E o que ele deseja e planejou para você é perfeito também. Amém, irmãos? Agora, para experimentar essas coisas, eu preciso 2 passos antes. Não me conformar com esse século. E passar pela renovação da mente. Eu vou falar que tem muitas coisas que a gente precisa tirar do nosso meio, tirar do nosso raciocínio. Senhor, me ensina aqui como fazer. Senhor, como proceder. Senhor, me ajuda nesse caminhar. Senhor, meu modo de raciocinar está me atrapalhando. Eu preciso que o Senhor fale. Meu modo de agir. Senhor, eu reconheço em mim essas dificuldades. Transforma a minha mente. Transforma meu coração. É engraçado, o pastor Carlos estava falando aqui algumas semanas, umas 3 semanas, sobre o coração puro, o coração dividido. E o Senhor continua falando sobre transformação. Agora, o lindo de tudo, se a gente não se conforma com este século, a gente vai ter a forma de Cristo. E a gente vai ter o formato é a formato mesmo que eu falo. Dessa geração que o Senhor tem escolhido. Então, quando os meninos tocaram essa primeira música, este é o hino desta geração, não daquela geração, mas desta geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Eu falei, puxa vida, mas nem se eu planejasse essa música, né? Até porque eu não ia planejar mesmo, Aline, porque a gente brinca que é música de menino cantar. Mas foi perfeito. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Nós queremos ter esse formato, o formato de Cristo. Se você não quiser ter a forma do mundo, o formato do mundo, basta você ter a forma e o formato de Cristo, não tem erro. Porque as duas não se misturam mais. Mas fica esse alerta para nós, irmão. Essa renovação da mente, eu creio que é um alerta constante. É constante. Senhor, me renova nisso. Senhor, me fortalece nisso. Senhor, tira o formato do jeito de pensar humano. Que você está na igreja 2, 3 vezes por semana à noite, uma a 2 horas, quando o culto está muito bom, 3. E você está muito mais tempo fora da casa de Deus. Você está muito mais exposto àquelas outras coisas. Não tome o formato. Quando a gente se converteu, a maioria de vocês não conheceu minha mãe. Então a gente morava numa ruazinha e tinha a vizinha da frente e tínhamos nós. E aí ela era, depois que a gente descobriu assim que ela era espírita, então a salvação para quem é espírita é por obra, certo? Vocês sabem disso, né? Então quanto mais bonzinho você for, mais pro céu você vai. Acho que é isso. Você ganha o passe. Eu não sei qual é o lance, mas você tem que fazer boas obras. Então, assim, eles eram os vizinhos ricos e a gente era de uma família muito simples. Muito simples.
Então, virava e mexia, ela dava alguma coisa de cesta básica, alguma coisa de arroz, alguma coisa de... enfim. Quando nós nos convertemos, que a gente começou a ir na igreja presbiteriana, eu era criança ainda, de repente esses vizinhos se afastaram. De repente os outros vizinhos se afastaram. De repente os nossos amiguinhos assim de rua, que nós começamos a ir na igreja, tinham uns 8, 9 anos, se afastaram também, a gente começou também a crescer. E aí você começa a frequentar a igreja e você vai se afastando dessas pessoas. E aí você vai abrindo mão desde cedo de algumas coisas. Eu lembro que festas de família, uma vez a minha prima fez aniversário, ia ser aniversário com as músicas da Xuxa. Eu falei, não vou não. E não fui. Então no começo, esse processo em que você está sendo transformado pelo Senhor, em que você faz essas rupturas, é muito difícil para a tua família, é muito difícil para os teus amigos, porque eles, é como se eles estivessem perdendo algo. E na verdade você está abrindo mão de algumas coisas, porque você está recebendo coisas muito melhores. Você está perdendo a sua forma antiga e tomando um novo formato. E esse processo nem sempre é muito fácil, e nem sempre as pessoas entendem, mas ele é glorioso pelo resultado que gera depois. Uma outra tia, foi um trabalho que a gente fez lá no Jardim Guarani. Teve um problema de família, e aí quando deu uma briga, teve ameaça de morte para o marido da minha prima, essa minha tia me ligou e falou, Glaucia, vem aqui e ajuda a gente, vem aqui orar. Então, as mesmas pessoas que criticam o seu distanciamento são as mesmas pessoas que reconhecem em você que você tem uma forma diferente. Você tem um formato novo. E aquilo que está sobre você pode abençoá-las também. Nós fizemos um trabalho de 1 ano e meio lá, né, José? 1 ano e meio lá. Nós paramos que depois eles começaram a ficar folgados. Eu falei, não, esse self-service não tá bom. Eles estão indo numa igreja batista agora. 1 ano e meio fazendo trabalho, toda semana, toda semana. No fim, a família está convertida. Minha prima está na Assembleia de Deus. Outro dia foi levar uma palavra lá num culto que teve lá na casa da minha família. Eu fiquei olhando, pregando a coisa mais linda. Fruto nosso. Que está para o reino, né? Não está aqui em Água da Rocha, mas ninguém está querendo que a nossa placa aumente de tamanho, até porque a gente não tem placa. O ponto é que começa pequenininho. Quanto você vai se distanciando e pegando, abrindo mão desse formato antigo, a nova forma te traz coisas novas. Esse formato te traz coisas que você não tinha antes, que você não experimentava antes. Te traz experiências que você não poderia viver na forma antiga. Tem que abrir mão das coisas velhas para receber o novo de Deus. Sai dessa forma e desse seu jeito de pensar. E eu não sei do que eu estou falando para você individualmente. Porque é uma palavra para um grupo grande, podia ser bem maior. E a palavra de Deus vai bater em você de forma diferente como bate em mim. Eu não sei qual que é a tua forma. De repente você não está nem entendendo direito o que eu estou falando. Mas o teu jeito de pensar, de agir, coisas antigas ou coisas piores ainda, coisas que você já venceu e que voltou. Sai desse formato. Sai desse jeito de pensar. Sai dessa maneira de racionalizar e volte a experimentar as coisas excelentes do Senhor. Deus quer nos dar experiências profundas. Olha, o culto de quinta-feira foi incrível. Porque começou um assunto de fruto, né, pastora Silva? E fruto daqui, fruto dali e tudo mais. Lucas falou. Pedro falou também. Pedro tá pregador, viu, Pedro? Glória a Deus. É um tempo que o Senhor nos quer dar frutos. A gente vai fazer uma visita na casa da minha xará, que é uma confusão, né? Glaucia, eu às vezes esqueço. 5 almas para o Senhor numa visita de 1h30, Glaucia. 5 almas de uma vez só. Eu tô longe do Pedro com os 3.000, né? Então, precisando comer mais arroz e feijão. Mas 5 almas numa visita. Deus quer nos dar experiência. Você acha que eu sou a mais bonitinha aqui? Sou uma das, só perco para Silvia. O Senhor quer nos dar essas experiências. Saia do formato antigo. Se coloque na posição do Senhor do formato novo. E receba a unção de Deus. É por isso que ela é fresca, porque ela é nova. Você pode sair daqui e não ter efeito nenhum. Ou você pode sair daqui preparado, Senhor.
Tem coisas ainda que eu preciso perder o formato antigo. É claro que você não caminha mais como o velho homem, amém? Graças a Deus, isso não é verdade. Mas eu creio que essa palavra é do Espírito. Então tem coisas que a gente precisa sair da forminha, do formatinho, e deixar o Senhor alargar as nossas estacas, para nós crescermos como igreja e você individualmente no teu ministério, no teu dia a dia. Porque a tua vida é um ministério, teu serviço é um ministério, tua casa é um ministério. Amém, irmão? Eu não vou me estender porque é simples, mas se a gente aplica na vida é poderoso. Eu queria que você se colocasse de pé. Vem cá, Edu. Vem cá os meninos tudo. O Anthony está explicando a visão, porque como ele viu fogo nos vasos, ele está falando do fogo que purifica. E é isso que nós vamos orar, então, essa noite. Para que o Senhor venha com o fogo dele e nos purifica. Olha, eu não sei você não, mas Jesus está voltando. E eu não sei qual que é a sua expectativa para o futuro. Quer ganhar muito dinheiro? Aliás, não perca seu tempo com isso. Quer dizer, você pode ganhar muito dinheiro, mas não perca seu tempo investindo nisso. Não sei qual a sua expectativa de ter grandes realizações pessoais. O ponto é que Jesus está voltando e a gente tem muito trabalho para fazer. Tem gente muito desesperada. Está todo mundo louco, gente. Eu fui ver um vídeo agora à tarde, eu falei, para que eu vi isso? Comecei a chorar. Um casal do Rio de Janeiro deixou um menino de 2 anos no meio do shopping, de propósito. Depois está sendo julgado lá por abandono de menor. Está todo mundo louco, está dando justificativa. No fim, está tudo bem com o menino, está no abrigo, quer voltar para os pais. E eu aproveitei e orei. Aliás, quando você vê umas absurdas assim no mundo, já que chegou a você a informação, ora, intercede. Oração tem eficácia. Pode trazer resultado, mesmo que você não conhece daí, você não precisa conhecer. Mas você pode orar. Então o mundo está louco. E você tem dentro de você saúde para você, vida em você, vida abundante, que pode alcançar outras pessoas. Precisa tomar a forma de Jesus. Amém? Vamos orar. Abra suas mãos. Eu não vou fazer apelo, irmão. Eu não sei como essa palavra chegou para você. Eu sei como ela chegou para mim. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Na minha simplicidade, na minha deficiência, eu creio que eu transmiti aquilo que o Senhor me deu para essa noite, nos deu para essa noite. Agora é tudo com você, Espírito Santo. O convencimento, a renovação, o arder de coração, a convicção de que essa palavra é para si, a convicção de que nós temos que abrir mão de certos formatos ou de certas influências e tomarmos a forma do Senhor em todas as áreas da nossa vida, não só em parte delas. A obra é sua, Espírito Santo. O Senhor conhece cada coração, essa igreja é sua, o Senhor conhece a necessidade de cada um. O Senhor sabe, Pai, quais são as nossas dificuldades, aquilo que nós temos falhado, aquilo que nós tentamos e não deu certo, aquilo que nem tentamos porque achamos que estamos certos e estamos errando. O Senhor conhece nosso jeito racional de encarar as tuas coisas. O Senhor conhece, Senhor Jesus, a nossa falta de fé muitas vezes. O Senhor conhece, Senhor, se o mundo tem nos influenciado, se a faculdade tem me influenciado, se as pessoas do meu trabalho têm me influenciado, o Senhor sabe. O Senhor sabe se a pregação errada de pessoas infiéis que são do Senhor tem me influenciado, que se dizem do Senhor tem me influenciado. O Senhor sabe se eu tenho tomado um formato que não é do teu espírito. O Senhor sabe se eu tenho tomado um formato que não é de Jesus. O Senhor sabe se eu tenho me tornado cada vez mais parecido com Jesus ou cada vez mais parecido com o mundo. O Senhor é quem sabe.
Mas nós nos apresentamos, eu junto com os meus irmãos. Você que quiser fazer essa oração, permaneça então com as mãos abertas. Se você acha que não é necessário, irmão, fica na liberdade. Só interceda por nós. Mas nós apresentamos, Senhor Jesus, as nossas vidas diante do Senhor. Porque nós queremos ter o formato de Cristo. A mesma estatura, a mesma largura, o mesmo comprimento. Igualzinho o Senhor. Senhor, quando eu me lembro daquele missionário que passou por uma tribo, perdão, irmão, que eu vou contar aqui do jeito que eu lembro. E quando essa tribo foi evangelizada novamente, e foi falado de Jesus, aqueles irmãos da tribo falaram, mas ele já esteve aqui. E eles estavam se referindo ao missionário. Nós queremos ter essa experiência de sermos confundidos com o Senhor. Mesmo mulheres, mesmo homens, mesmo criancinhas, mesmo idosos, nós queremos ter essa experiência de sermos confundidos com o Senhor. Tamanha nossa semelhança contigo, Pai. Nos ajuda, Senhor, a termos a tua forma. Nós rejeitamos qualquer outro formato. Nós nos rejeitamos qualquer outra forma. Nós nos abrimos completamente ao Senhor, porque nós queremos experimentar. Experimentar com conhecimento, mas o experimentar de pôr à prova, o experimentar de ter experiências reais, daquilo que eu leio na palavra se tornar real na minha vida, daquilo que é promessa de Deus não ser algo inatingível, mas ser a minha realidade do dia a dia. Senhor, nós não queremos ter momentos com o Senhor, nós queremos ter uma vida. E só o Senhor pode fazer isso. Então nos transforma, Senhor. Renova nossa mente agora. Espírito Santo de Deus, passa por esse auditório. Senhor, essa mensagem vai ficar gravada. Quem estiver ouvindo, quem for ouvir no futuro, que possa receber essa unção, que passe por essa renovação. Espírito Santo, passa convencendo, tocando o coração e nos transformando. Toca-nos com teu fogo, como foi visto nessa noite, mas também nos dá unção fresca, algo novo do teu coração para as nossas vidas. Ah, Pai, faz a tua obra no nosso meio. E nós já te louvamos desde agora, pelos frutos que serão gerados, pelas experiências que nós teremos, e pela vida transbordante que alcançará outras vidas que tanto precisam do Senhor. Nós estamos nos dispondo nas tuas mãos, para que o Senhor cumpra o teu querer. Em nome de Jesus. Alguém quer dizer alguma coisa? Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que estou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar.
eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Senhor, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança. És fiel, Senhor, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, Senhor, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Oh, Senhor, tu és formoso, Jesus, tu és formoso, Senhor, Deus maravilhoso, Deus santo e poderoso. Me derramar, dizer que te amo, me derramar. Levante suas mãos, levante. Dizer que preciso. Declare isso a Ele. Me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, me derramar. Dizer que te amo, me derramar. Aleluia! Dizer que preciso, Senhor, me derramar. Dizer que sou grato, me derramar. Dizer que és formoso. Aleluia! Vem cá, Rose. A visão que o Senhor me deu durante o louvor, esse cântico agora, foi que cada um de nós recebíamos uma bacia e nessa bacia tinha água. E conforme você olhava nessa bacia, espelhava a sua deformidade. Mas conforme você olhava mais profundamente nessa água, ela ia tirando essa deformidade. E eu entendi que quando você começa a olhar para a palavra de Deus, você começa a seguir a palavra de Deus, ela vai tirando essa deformidade, você vai tendo o caráter de Cristo. Amém? Vem cá, Kelly, ela viu algo nas minhas mãos que era... Sobre as suas mãos, sobre as mãos da uma unção específica. Pessoas que querem, né, que tentam, mas têm as dificuldades, tentam e não conseguem, que o Senhor vai capacitar.
Jesus, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, Jesus, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Oh, Jesus, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, Jesus, a sua voz. Querer muda meu coração, a vontade foi só a tua vontade. Eu posso me completar. Oh, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, Jesus, me leva. Jesus, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Senhor, Jesus, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, Jesus, me leva. Jesus, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Senhor, Senhor, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, Jesus, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Sim, Senhor, aos teus pés. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés.
Só Ele sabe para onde vai. Eu quero estar no vento, ser conduzido pela sua vontade. Sopra sobre mim o teu querer, leva-me à nuvem da unção. Eu quero ir contigo até chegar ao lugar da tua habitação. Sopra em mim dentro do Espírito, contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vem, nem sei pra onde vai, só sei que eu quero ir. Vento do Espírito, sopra em mim. O vento sopra, só Ele sabe para onde vai. Eu quero estar no vento, ser conduzido pela sua vontade. Sopra sobre mim o teu querer, leva-me à nuvem da unção. Eu quero ir contigo até chegar ao lugar da tua habitação. Sopra em mim dentro do Espírito, contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vem, nem sei pra onde vai, só sei que eu quero ir. Sopra em mim dentro do Espírito, contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vem, nem sei pra onde vai, só sei que eu quero ir. Vento do Espírito, sopra em mim. Sopra em mim. Oh, sopra. Sopra em mim. Sopra, sopra. Oh, sopra. 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 Sopra em mim dentro do Espírito. Contigo eu quero ir, Senhor. Eu não sei de onde vem, nem sei pra onde vai, só sei que eu quero ir. Sopra em mim dentro do Espírito, contigo eu quero ir, Senhor. Eu não sei de onde vem, nem sei pra onde vai, só sei que eu quero ir. Vento do Espírito, sopra em mim. Sopra em mim. Sopra, Senhor.
Pai, em nome de Jesus, que esse vento possa nos levar a nos viver aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Queremos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Queremos que o Senhor nos leve a ser tua boca, a ser tuas mãos, ser teus pés, ser teus olhos. Espírito Santo, sopra sobre nossas vidas. A tua palavra diz que aquele que é nascido de novo é levado pelo vento, onde o Senhor quer, o Senhor leva. Eu te peço que seja assim conosco. Ó Deus, em nome de Jesus, que a nossa mente não atrapalhe o teu fluir nas nossas vidas. Que nós possamos experimentar essa vontade de Deus. Nos dar experiências ainda nesse dia com o Senhor. Que nós possamos viver aquilo que está no teu coração. E as obras que o Senhor já reservou para cada um de nós possamos viver, Senhor, para a glória do teu nome. Abençoa o teu povo, continua abençoando o teu povo e leva embaixo da tua paz, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vá com Deus. Posso ouvir os passos do meu rei, da noite escuridão seu coração. Posso ouvir seu espírito clamar. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim, pra esse tempo. Posso ouvir os passos do meu, anunciando sobre o grande rei, rompendo as barreiras e grilhões. Eu quero ouvir o Pai a me chamar. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim, pra esse tempo. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O seu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O seu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. Seu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O seu amor nos alcançou. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra
pra viver uma nova história. Ah, Jesus é rei. Ah, me conquistou. Ah, me libertou pra viver uma nova história. Ah, Jesus é rei. Ah, me conquistou. Ah, me libertou pra viver uma nova história. Ah, Jesus é rei. Ah, me conquistou. Ah, me libertou pra viver uma nova história. Somos a luz do mundo. 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 Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo.